Resultados das análises às amostras recolhidas na Celtejo, em Vila Velha de Ródão, deverão estar prontos amanhã e vão ser apensos ao inquérito em curso, mas só poderão ser divulgados publicamente no final da investigação. A Inspeção-Geral do Ambiente foi notificada formalmente na semana passada de que está impedida de divulgar quaisquer informações, elementos de prova, resultados de análise ou de quaisquer outras diligências. As amostras acabaram por só serem recolhidas uma semana após ter sido denunciada a mancha de espuma junto ao açude de Abrantes. Os elementos informáticos apreendidos nas buscas e as inquirições a funcionários e colaboradores da empresa, do grupo Altri, poderão ser decisivos para se apurar se houve ou não uma avaria ou acidente não reportado que constitua crime de poluição. Miguel, a tua opinião sobre este segredo de justiça que alguns portugueses nesta altura se interrogam? Nunca tinham visto num caso destes. Porque nunca houve um caso destes. Há várias coisas que para mim são absolutamente estranhas neste caso. Comecemos por descrever os factos. Há 3 empresas que despejam os seus, de papel, celuloses, que despejam os seus resíduos para o Tejo. 2 em pequena dimensão e a Celtejo, que despeja 80% de todos os resíduos para o Tejo. As 2 primeiras já se fizeram as análises, concluiu-se, sem que o Ministério Público tenha intervido, concluiu-se que estavam dentro dos parâmetros permitidos por lei. Não deveriam estar, ou, aliás, mas isso é culpa do Ministério do Ambiente, visto que o caudal do Tejo está a 1/3 e, portanto, os parâmetros normais deviam estar abaixo. Mas pronto, concluíram-se as análises. Quando se vai fazer análise à Celtejo, primeiro fator estranho, durante 5 dias não se conseguem recolher análises. Não se consegue. O Ministério do Ambiente, os inspectores não conseguem. A tal ponto que é preciso meter a GNR. Não sei ao certo o que é que se passou para não se conseguir, mas é preciso chamar a GNR para fazer as análises. E, dito pelo próprio Ministro do Ambiente, é preciso pôr lá inspectores, 3, durante 24 horas do dia, para conseguir recolher manualmente as análises. Isto já é muito estranho. Então entra em cena o Ministério Público, estranhamente, e abre um inquérito. Ora, estes processos são processos administrativos, seguem um procedimento à parte, vão para um foro próprio. No fim, se conclui que houve uma atuação à margem da lei, são aplicadas coimas. Se concluir que houve má-fé deliberada, então é que há queixa ao Ministério Público, passa a crime público. Mas é numa fase posterior, estamos muito longe disso. E o Ministério Público, sem que ninguém o tivesse chamado, entra autonomamente, já depois de saber que os outros 2, as 2 todas as empresas estavam ilibadas, e entra, e agora eu percebo porque é que entrou, para decretar o segredo de justiça. E a quem é que aproveita o segredo de justiça? Unicamente à Celtejo. E decreta o segredo de justiça para que a gente não tenha acesso às análises, para que ninguém saiba. O Ministério Público de Castelo Branco, atenção que eu quando falo do Ministério Público não estou a referir-me à entidade toda, porque aquilo é uma casa que por definição é possível, por exemplo, fazer um mandato de captura durante 2 dias para o fim de semana sob Manuel Vicente, sem que o superior hierárquico saiba de nada. É possível mandar investigar o Gabinete do Ministro das Finanças sem que o superior hierárquico saiba de nada. Estamos a falar do Ministério Público de Castelo Branco. Porque o Ministério Público funciona em roda livre para dizer isto. O delegado do Ministério Público em Castelo Branco resolve decretar o segredo de justiça sobre aquilo. Segundo facto estranhíssimo. E só para proteger a Celtejo. Mais ninguém. Terceiro facto, para mim, ainda mais estranho. A quem pertence a Celtejo? À Cofina. E a Cofina é quem? É dona do Correio da Manhã e da Revista Sábado, que são os grandes violadores do segredo da justiça. Ora bem, temos aqui, de um lado, o Ministério Público, que se dedica todos os dias a mandar informações em segredo de justiça para o Correio da Manhã e para a Sábado, e do outro lado, o mesmo Ministério da Justiça que manda que protege uma empresa da Cofina com o segredo de justiça num caso completamente diferente. Sendo que este caso da poluição não tem tido grande destaque nesses 2 órgãos que acabas de falar. Eu não estou, atenção, a fazer uma ligação direta entre uma e outra coisa, mas estou a dizer e conscientemente afirmo, olhos nos olhos, para a Sra. Procuradora-Geral da República, que obviamente não tem nada a ver com isto, porque, como eu disse, aquela instituição funciona em roda livre, que eu acho altamente suspeito esta declaração de segredo de justiça sobre o caso da Celtejo e que merece ser investigada pelo Ministério Público. Fica essa declaração a fechar. Miguel, voltamos a ver-nos, se não for antes, na próxima segunda-feira. Comentário.